Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Isso mesmo, canal que fala da velha senhora da Juventus de Turim aqui no Brasil, em nome do fã-clube oficial da Juventus. Como eu já disse várias vezes, quem acompanha o canal, somos do fã-clube oficial, até rimou. E peço para vocês que se inscrevam no canal, para quem está vendo pela primeira vez, e já ativa o sino. Hoje é um sino um pouco menor, né? Menos barulhento, mas o importante é que, se você ativar o sino, você não perde as notificações para saber qual o próximo vídeo do Finestra. Apesar que amanhã, depois do jogo, tem o vídeo, óbvio. Noite de Champions amanhã. Antes de mais nada, hoje é dia 4 de novembro de 2024. Nessa mesma data, no dia 4 de novembro de 2007, lá em Turim, no antigo estádio Comunale, o Estádio Olímpico, hoje é o Estádio do Torino, a Juventus, pós-Calciopoli, jogava o Derby d'Italia contra eles, os milaneses, e o jogo acabara 1-1, né? Julio Cruz, se eu não me engano, fez o gol deles, e o nosso gol foi o Camoronese, ítalo-argentino, empatou. Grande partida do Juventus, quando a imprensa inteira dizia que a Inter ia atropelar a Juventus naquela oportunidade. 1-1, era o Ranieri de um lado e o Mancini do outro. Pois bem, bons tempos do calcio italiano. Esse vídeo aqui é para falar sobre a entrevista coletiva do Thiago Motta, e eu nem sabia se eu ia fazer vídeo ou não, por isso eu demorei um pouco para gravar. Talvez vocês estejam vendo esse vídeo na manhã desta terça-feira, tá tudo certo. O importante é que na sequência, mais tarde ou amanhã, dependendo do horário que você estiver vendo, a gente volta para fazer o pós-jogo do jogo Lille e Juventus pela Liga dos Campeões. Juventus que fez lá o reconhecimento do gramado, e o Thiago Motta fez a sua entrevista antes do jogo, né, a conferência estampa, e algumas coisas ali que ele falou me preocupam. Por um lado, ele bate no peito, fala das suas convicções, e essas convicções é mais ou menos aquilo que a gente sempre falou, né, dele escolher quem vai jogar de acordo com o adversário. Ele meio que estuda o adversário e coloca determinados jogadores para determinados jogos, e claro, quem tiver melhor fisicamente no decorrer da semana e dos treinos. A boa notícia é que Douglas Luiz está recuperado. Eu não torço contra o Douglas Luiz, é lógico que esses últimos 2 jogos aí, ele propenso a cometer pênaltis, mas é óbvio que a gente torce para que ele comece a jogar bola, afinal de contas foi contratado para isso. Não quero que ele cometa pênalti, eu quero que amanhã ele arrebente, se ele entrar, arrebente o adversário, não ele, que ele possa fazer uma boa assistência para o Vlahovic, ou que ele possa fazer um gol de falta, porque eu não sou desses que fica torcendo contra para falar, eu tinha razão, gastou dinheiro à toa, não. O cara botou a camisa da Juventus, botou o nosso manto, é obrigação do torcedor bater palma pro cara, incentivar o cara, e lógico, se tiver que criticar depois, sim, mas ficar antes do jogo já criticando, isso para mim, não tô aqui longe de mim, tá? Cada um torce do jeito que achar melhor, né? Eu prefiro torcer pro Douglas Luiz do que pro jogador do Lille, resumindo é isso. Mas as convicções do Motta me deixam preocupado, porque eu acho que comentei nos vídeos recentes, que se você não repete a escalação, acho que foi no antepenúltimo vídeo, eu não me recordo, se você não repete a escalação, você não dá a minutagem que é ideal para os atletas, e obviamente você não consegue criar o famoso entrosamento dos jogadores. O entrosamento não é só fora de campo, dentro de campo é aquela coisa por exemplo, o meio armador já sabe onde está o centroavante, não precisa nem ver o cara passar, ele já enfia a bola e o centroavante fica na cara do gol. Esse entrosamento vai ser mais lento, vai ser mais difícil se o Motta ficar mudando de acordo com as suas convicções, visando o adversário. Isso não é positivo, meu caro Thiago Motta. É uma crítica? Não, porque é uma observação, é uma opinião minha. De repente você está certo, pode ser que demore mais para ter entrosamento, mas pode ser que isso seja vital numa partida da Champions League e você escale aquele jogador que você entende que contra o Lille vai desenvolver melhor. E aí, se o resultado for positivo, como é que fica depois a minha cara, se eu criticar antes? Então, o ponto é, não sou muito de acordo com isso, e eu não falo só do Motta, eu falo do treinador de futebol em geral. Você tem que ter um
os 11 na cabeça, tem que ter uma convicção da escalação ideal, não é titular e reserva, mas aquela escalação que você tem como ideal. Não acho muito também saudável ficar dizendo, esse aqui é cadeira cativa, é titular, esse aqui é só reserva. Não, você tem que dar moral para todos, mas tem que ter o time ideal, ou seja, o simples, o básico, repetir mais as escalações e não ficar mudando de acordo com o adversário. Quem fazia um pouco isso era o Zagallo, mas enfim, não acho isso nada inteligente, principalmente quando você está num processo onde o time foi montado esse ano. Se você tivesse mantido praticamente as mesmas peças do ano passado, pode até ser, mas muitos jogadores chegaram, estão se conhecendo e fica mais lento esse processo, e aí isso vai refletir no campo, essa falta de entrosamento. Se hoje você entra, por exemplo, hoje é o Perin que joga, amanhã é o Di Gregório, hoje é o Danilo, na outra semana é o Gatti, e aí você não tem entrosamento da zaga, e por aí vai. Esse é um ponto crítico ao Mota, enfim, mas ele falou que ele pensa assim, é a maneira dele trabalhar, e que ele vai sempre trabalhar dessa forma. Então, tomara que dê certo, né, ao longo dos próximos 3 anos. Esse é um ponto que eu queria falar para vocês. Mas vou fazer um vídeo essa semana ainda. Amanhã tem um jogo, quarta, quinta-feira as camisas. Devo fazer um vídeo na quarta-feira, tá? Na quarta-feira. Ou na sexta. Sobre mercado, porque muita gente especulando, janeiro vai vir o visto do Vlahovic, não vai, qual que é a prioridade, o que eu posso antecipar, não sei se vocês viram, até o Junto ele comentou ontem, prioridade é o zagueiro, janeiro, para o lugar do Bremer, mas esse zagueiro deve vir por empréstimo, e alguns nomes estão ventilando, enfim, a gente vai falar melhor sobre isso na quarta-feira ou na sexta, eu acho que na quarta. Eu queria terminar o vídeo falando o seguinte, agora não tem muito a ver com Mota, mas é uma notícia muito preocupante. Eu comecei aqui lembrando a partida Juventus e Inter em 2007, eu falei bons tempos do Calcio, a Itália tinha acabado de ser campeão do mundo em 2006, e uma notícia que eu não tenho nojo do que eu vou falar. O senhor Giuseppe Gravina está a um passo de ser reeleito presidente da Federação Italiana do Futebol, a Federazione Italiana Gioco Calcio. Muito bem. Da outra vez foi prometida uma reformulação estrutural para o setor dos jovens, os juvenis. Isso não aconteceu, independente que algumas categorias até foram bem, sub-17, sub-15, o sub-17 chegou em final, enfim. Mas não foi feita a reformulação que ele falou que ia fazer. Nesse meio tempo, a Itália ficou fora de mais uma Copa, que foi a do Catar. Ganhou o europeu. Esse é o problema. O Mancini falou isso, demitido. O Mancini falou, no futuro vão lembrar da gestão do Gravina com o título europeu. E isso é muito grave. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que ele não... Sentem, né? Porque ele teve a cara de pau de dizer o seguinte: eu não vou entregar o cargo para alguém que não ama futebol. Eu não vou entregar o cargo para alguém que não ama futebol. Pois é, ele falou isso, não é uma brincadeira. E o Gravina é ligado à política. O que pode consolar um pouco é o que o Ceferin, nesse ano que vai entrar, não vai concorrer à reeleição da UEFA. Ele foi escudo do Ceferin na questão da Superliga contra o Agnelli. E tudo aquilo que aconteceu, lembrando que Barcelona não foi punido, Real Madrid muito menos, até ganhou uma Champions nesse meio tempo. O único que foi punido foi a Juventus, tá? E aí foram cutucar a história da plusvalenza. O Agnelli errou nos últimos 3 anos, mas eu não concordo, né, quando falam que o Agnelli vacilou. Ele não vacilou coisíssima nenhuma, até porque não é um reato. Reato significa crime. A plusvalenza, valor de mercado, essas coisas, isso não é um crime. E na nossa cara foi jogado plusvalenza da Roma, plusvalenza daquele time lá que bem feito foi rebaixado, o time do Locatelli lá, o Verde Sassuolo, tá? Fizeram essas plusvalências, não aconteceu nada. A questão do Osimhen do Napoli não deu em nada e só a gente pagou a conta, tá? Só a gente pagou a conta. Com a desculpinha
de que a Juventus estava na Bolsa de Valores. Na verdade, era uma retaliação a Agnelli. Todo mundo lembra quando tiraram os 10 pontos, a esposa desse verme chamado Giuseppe Gravina, na sua rede social, pegou o nosso logotipo, né, a letra J, e fez uma brincadeira, e fez um -15, colocando o J como uma letra 15, assim, menos 10, perdão, zoando a gente. Isso mostra na nossa cara o quanto esse cara é um verme. E eu lamento muito pelo futebol italiano, que além de estar correndo o risco de não ir para a Copa, apesar de estar jogando bem, mas caminha a passos largos para o fim. Isso mesmo, para o fim. Enquanto esse cara estiver lá, o futebol italiano vai ficar nas cinzas. Nas cinzas. A questão não é ir para a Copa do Mundo. A questão é um campeonato que vai cada vez mais ficando com menos atrativo, cada vez mais pessoas vão querer acompanhar o campeonato, vai perdendo a credibilidade. Viram o que aconteceu ontem no jogo da Inter com o Veneza? O VAR no último minuto? Que vergonha! E se fosse a Juventus, o que iam dizer? Pois é. Enfim, fico nervoso com esse assunto. Like no Finestra Bianconera, Forza Juve, fino alla fine. Amanhã, Deus quiser, a gente volta sim. Pós-jogo, eu espero que amanhã o Conceição e o Vlahovic, que acho que ele vai usar a mesma tática dado o falso 9, mas o Vlahovic, para mim, é uma opinião minha, não é informação. Acho que ele começa jogando, portanto, espero que amanhã Conceição, Vlahovic e, por que não, Douglas Luiz façam gols e a gente saia com uma grande vitória do Lille, lá de Lille. Lembrando que o Lille tem o mesmo número de pontos que a Juventus nesse momento. Até amanhã, Forza Juve, fino alla fine e vaffanculo Gravina.